Léo Foltran, mais uma vez aqui com vocês para o nosso próximo episódio do podcast O Corretor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer já a presença de todo mundo aí que está nos acompanhando na live. E hoje eu estou recebendo duas pessoas muito especiais, o Luiz Fernando e a Helenícia da Liberty Seguros, que vão contribuir bastante aí nesse bate-papo de quarta-feira, final de expediente de todo mundo, que vão poder ouvir mais sobre o mercado de seguros. Vão poder tirar as dúvidas. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre vários assuntos. Então, para você que está aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal, continuar aí nos acompanhando para a gente poder entregar mais conteúdo para vocês. E agora eu passo a voz aos meus convidados. Helenícia, primeiramente, muito obrigado pela tua presença no podcast O Corretor, por estar aqui presente com a gente nessa tarde. Luiz Fernando, também, muito obrigado por ambos estarem representando a Liberty Seguros hoje, né? Vamos falar muito do mercado de seguro, mas vamos falar de Liberty também, né? Com certeza. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e participar desse momento, para principalmente levarmos uma palavra de seguro, né, para o público que nos ouve e possa entender que é um produto muito bom para que todos tenham. Eu represento a filial Batel, em Curitiba, da Liberty Seguros. Estou no mercado há 48 anos e a gente tem uma operação muito importante na Liberty. Ela é a principal operação fora dos Estados Unidos e ela está aí em quase 30 países. Ano passado ela faturou 5,6 bilhões e começamos esse ano já atingindo o 4º lugar no ranking de automóvel e estamos entre as 10 maiores do residencial. Então, gostaria de dar essa introdução sobre a Liberty Seguros. Com certeza. E aí, Luiz? Léo, cara, muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui. E também é um prazer, né, estar conversando com o pessoal que está nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais de seguro, para quem já conhece, para quem não conhece. Vai ser um prazer contar um pouquinho da minha experiência e contribuir com o seu podcast. Não, obrigado pela presença de vocês. É legal, Helenícia, você trazer esses dados, né? Eu tô longe dos seus 48 anos de carreira, né? Eu tô aí, praticamente eu tô debutando no mercado de seguros aí, entrei aí quando tinha lá meus 18 anos ainda, fiz 32 no sábado, então, mas temos uma parceria de longa data com a Liberty, né? Já passamos com alguns assessores, mas sempre com a Helenícia lá, né? Já fomos por algumas festas de final de ano e é muito legal ver a evolução da Liberty, né? Quando a gente fala de segmento, quando a gente fala de seguradora multiproduto, multicanal, né? A Liberty é uma das seguradoras do país que também se destaca, né? Ela ocupa uma postura muito importante, atuando com auto, atuando com comércio e serviço, residência, vida, né? Que eu acho que todo mundo deveria ter um seguro de vida, pelo menos um. Eu brinco, quando meus amigos falam de seguro de vida, eu tenho 3, né? Eu não tenho 1, eu tenho 3, né? E números que trazem também, de certa forma, credibilidade para você que está nos ouvindo, né? Quem é a Liberty Seguros, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a Paulista, né, Helenícia? Você era da Paulista, né? Eu era da Paulista. A Liberty, ela tá no Brasil desde que ano exatamente? 96. 96, ó, eu nasci em 91, então ela virou Liberty em 96. Luiz, você tá desde quando na Liberty? Eu tô indo para 10 anos, então entrei em 2013. 2013, ó, então eu também já tá trilhando um caminho longo de carreira na Liberty, né? Já. E hoje, pessoal, é inegável que a gente já passou pelos mais variados assuntos e os principais produtos que os nossos clientes no Brasil consomem. Então, eu trouxe vocês aqui para quê? Pra gente bater um papo sobre o mercado em geral, né? E a gente já está coletando alguns dados, porque quem está me ouvindo está me perguntando, Léo, mas você falou lá do seguro residencial, né? Então, hoje, a presença de vocês aqui traz para somar essas pequenas dúvidas, né? Eu tenho seguro, eu brinco, né? O meu seguro ele já foi de todas as seguradoras, porque é a forma que eu testo para entregar para o cliente, né? Então, quando a gente vai falar de um seguro residencial, Luiz, vamos lá. Qual o serviço que você acha que é mais utilizado como assistência emergencial aí nos seguros da Liberty? Hoje o pessoal utiliza bastante os serviços de hidráulica, por exemplo, uma torneira lá que está vazando e precisa de um profissional de forma emergencial. O pessoal usa também, não tão de emergencial, mas é um serviço
pouco mais que deve fazer uma vez ao ano, que é uma limpeza de caixa d'água, também uma limpeza de calha. Dedetização também, quando é para casa. Enfim, o pessoal acaba utilizando bastante. Mas os serviços emergenciais de elétrica e hidráulica são bastante utilizados. São bastante utilizados, né? E a Helenícia, que já ocupa uma posição de mais gerenciamento, pode me falar. Helenícia, o que você acha de você ter um bom prestador, né? A tomada de decisão como Liberty, né? De você, além de oferecer todos esses serviços que o Luiz trouxe, né? Como a Liberty se preocupa no mercado em entregar uma experiência, vamos chamar assim, para o cliente satisfatória, né? E a gente tem diversos prestadores em Curitiba que prestam serviço para seguradoras, né? E qual que você acha que é a relevância da gente ter um prestador qualificado para entregar para o nosso cliente aí esse serviço, como o Luiz citou, de hidráulica, elétrica, dedetização, né? Esse é um ponto muito importante que você está tocando, né? Porque é um serviço que não tem como, ele é totalmente terceirizado. Então, a gente acaba pegando situações que nem sempre é a qualidade de serviço que nós queremos fornecer, né? Então, a Liberty comprou há uns anos atrás, eu acho que vai fazer 5 anos, a Fácil Assiste, que é a empresa somente de assistência. Então, a gente está trazendo tudo isso para dentro de casa, para ter esses prestadores na mão, treinados do nosso jeito, com incentivos para eles terem qualidade também. Nós temos NPS para tudo. Tudo que se imaginar tem NPS. Sim. E assistência, a gente faz um NPS muito forte para saber como o cliente está lá na ponta, né? Então, isso também é um serviço para nós muito importante. E além de todas as coberturas que o Luiz falou, tem várias outras, mas eu acho que tem uma que também é bastante destaque na assistência residencial. Fala para nós. Que é a assistência PET, né? Então você todo mundo hoje tem um pet de companhia, e isso faz bem para o psicológico das pessoas, Sim. né? Eu só tenho 3, um para cada um lá em casa. Então são serviços também bem importantes quando você tem uma emergência. Num sábado de noite, você não acha teu veterinário, você não acha ninguém. Eu posso colaborar com o que você está dizendo, porque lá em casa eu tenho uma e o meu sogro também tem uma lá. E faz acho que cerca de 1 ano e meio. A gente estava correndo no parque, eu e a Juliana, minha sogra liga. Vocês podem vir para cá que a Nina não tá passando bem. Eu falei, tudo bem, estamos indo. O que aconteceu? Ela caiu da janela. Meu Deus. Aí a gente olhou e falou assim, mas peraí, vocês moram numa casa de 2 andares, um sobrado, né? Como assim ela caiu da janela? Ela caiu da janela. Daí a nossa pergunta foi, da janela do primeiro andar? Não, do segundo. Eu saí correndo em disparada, e aí vem o que eu vou falar para vocês. A gente correu para o nosso veterinário de confiança, porque tem atendimento 24 horas. E aí Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? O seguro era Liberty, inclusive, tá? Nós lemos as condições gerais e não utilizamos essa cobertura. Mas de uma outra vez, que daí a minha pet, que hoje mora comigo, ela mordeu uma abelha. Levamos pro veterinário, tomou lá a vacininha para não passar mal. De noite, o que ela fez? Mordeu outra abelha. Aí eu falei, não, agora liga pra Liberty, que a gente vai usar o serviço, a orientação do veterinário por telefone. E esse assunto que você traz, Helenice, eu acho que é muito legal. Porque, com certeza, eu como corretor, eu posso dizer que eu adoto sempre 2 estratégias de venda com o cliente. Tem aquele cliente que é mais focado em cobertura, mas que costuma fazer tudo em casa, que não deixa ninguém entrar lá dentro de casa e não quer nem saber da assistência. Mas tem o cliente corretor que nem eu, que se não encosta nem numa tomada. Então, assim, se eu preciso de alguma coisa, eu ligo para minha seguradora. E aí você traz um novo produto, né? Nós temos que entender também que as demandas de mercado vão surgindo, né? E aí agora fazer uma pergunta nada combinada, né? Você acha que a Liberty vem com algum outro serviço, ou a Liberty está investindo mais nessa área de pet, por exemplo? Ou você fala assim, Léo, daqui a alguns anos você vai ver lá, a Liberty já está estudando através da NPS que ela faz lá, algum outro produto para atender os clientes. O que vocês acham disso aí, dessas oportunidades? Neste momento, eu acho que a gente está trabalhando muito nessa questão de qualidade do serviço. De ter lá na ponta prestadores bem preparados e que entreguem bem essa demanda.
Mas está sempre olhando, a Livre é muito inovadora, né? Então está sempre olhando novos produtos, novas coberturas, o que o cliente pede, o que vem nas pesquisas, e aí a gente vai trabalhar em novas coberturas, com certeza. Com certeza. E você, Legal. Luiz, que está mais perto do corretor, o que você tem ouvido de demanda aí de serviço? Eu tenho... Essa questão do pet é muito relevante e importante porque hoje é uma tendência, né, humana, né, das pessoas terem um cachorro mais, e não ter um filho. Enfim, vamos dizer, né? substituir realmente o filho humano por filhos pets. Sim. Então, hoje, se eu não me engano, a gente tem mais pets do que pessoas no mundo, né? Então, há uma tendência muito grande. Então, tem, com certeza, serviços crescendo. Hoje, coisas que a gente não via há um tempo atrás, que seria planos de saúde voltados para o segmento pet. Sim. Então, naturalmente, né, as seguradoras que trabalham muito forte, focada nesses serviços, também acabam entendendo que, poxa, eu preciso também levar essa experiência para os meus clientes. Não posso deixar de oferecer isso. Não pelo fato que é um mercado inexplorado, mas também por uma atender a demanda de mercado. Mas um ponto importante, Léo, que você citou na questão de seguro residencial e assistência, eu gosto de falar que a assistência é a cereja do bolo. Sim. Porque no Brasil ainda, né, ter uma casa própria é o primeiro sonho de consumo, né? Primeiro é ter uma casa própria, segundo um carro e terceiro um plano de saúde. Esse é o desejo do brasileiro médio. E aí quando a gente fala da importância de ter um seguro residencial, acho que é fundamental, né? Porque às vezes é a conquista, é o suor de 30 anos de trabalho, 30 anos de luta para conquistar teu imóvel. E às vezes por uma besteirinha, por uma situação qualquer, tudo aquilo pode desmoronar. Pode desmoronar. Isso que você vem falando, Luiz, é exatamente isso que eu venho falando em todos os episódios. Quando a gente fala de uma assistência, é algo que pode ser banal para alguns e primordial para outros. Mas quando a gente fala de seguro, às vezes a pessoa não tem aquela condição de ter aquele mega seguro com assistência pet, com tudo que ela deseja naquele momento, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um RC, eu citei isso no último programa, né? Um médico que se acidente jogando golfe, sofra um acidente de carro e perca movimento da mão, é a ferramenta dele. Que aí vai vir um seguro de vida, né? Se for um acidente mais leve, ele vai poder, por exemplo, ter a cobertura de DIT e receber algumas diárias de indisponibilidade pela ausência dele na empresa, né? Ou, como eu disse, um exemplo que eu usei, você dirigir um carro sem um seguro de vida é como não estar usando um cinto de segurança dentro do próprio carro. Você não está protegido. E o brasileiro tem esse mal de pensar, meu maior bem é meu carro. Né? Eu costumo brincar, para mim é um investimento que não reflete, porque o carro desvaloriza. A sua vida só tende a se valorizar. Você quer trabalhar 50 anos e ter uma aposentadoria em que você possa usufruir. Né? E que se você descubra uma doença, acione uma cobertura no seguro de vida para que ela permita que você faça um tratamento. Né? A gente vai abordar aqui hoje também no assunto vida, que foram muitos questionamentos que eu recebi. Pô, Léo, explica mais sobre essas coberturas que você falou em receber o seguro de vida em vida, porque eu acho que essa é uma tendência, como a gente estava falando agora do residencial, de evoluir, entrarmos no assunto do seguro de vida e a pessoa tirar aquele estereótipo que provavelmente, Lenicia, quando você começou lá no mercado era seguro de vida é para deixar para alguém, eu não vou usar, né? Exemplo também, trazendo outro programa que eu trouxe. Eu recebo lá na corretora aquela fase, eu pago o seguro e não uso. E aí eu falei, não é assim, teu conceito tá errado. Você usa 365 dias, você não teve sinistro, você não teve um entupimento, você não teve um desentupimento. Ainda bem. Se o seu imóvel pegasse fogo, seu carro fosse roubado, é pagando aquele prêmio módico que você receberia uma indenização. Você estaria tranquilo, está tranquilo, né? Os 365 dias, é isso mesmo. Eu citei aqui, ó, tá a frase do Churchill aqui, que tem me acompanhado nos episódios, que é uma quantia módica, livrar famílias de prejuízos irreparáveis. É isso que o seguro é pra gente. E trago o Churchill, trazendo a Liberty americana também, não? A gente vai fazendo essa correlação ali toda e falando.
Então, continuando o que você estava falando ali, Luiz, eu acho que é primordial a gente informar o cliente, né? Porque o que a gente às vezes mais escuta é aquele, mas o meu seguro não cobre isso, meu seguro não cobre aquilo. A gente tem esse dever como seguradora, vocês e eu como corretor, de informar, né? Quando manda a renovação, quando manda a apólice, você tem um serviço PET, use, faça a dedetização da sua casa, né? Entregue. Porque é a forma que o corretor tem de entregar isso ao cliente. Limpe sua caixa d'água, né? Você já pagou. Eu costumo fazer muita abordagem com clientes que têm casa nesse sentido. Vamos lá. Teu prêmio, eu conversei aqui com o Thiago da Porto, o prêmio médio, acho que residencial em Curitiba, o prêmio tá lá em 700, 800 reais, assim, para um seguro residencial, né? Se você fizer uma limpeza de caixa d'água, a dedetização, já está economizando 400. Vamos dizer assim, mais. 400 num prestador que não vai ter o quê? Que é isso que a gente vai falar agora também. Qualidade. Isso para mim é primordial. Eu me sinto seguro vender seguradoras que tragam essa tranquilidade que a Liberty busca no mercado, porque é a melhor forma da gente poder entregar para o cliente. Né? Você falou de... as pessoas acionam essa cobertura, né? Hoje está muito comum. Você falou de... tem pet, mas não quer ter filho, não quer casar, muitas mulheres não querem casar, mas também a gente não tem, a gente, fala por mim, né? Sim. Não tem aquele dom de ficar fazendo concertinhos aqui ou lá. Meu marido faz tudo, então eu não preciso, mas tem muitas mulheres que precisam do marido de aluguel. Sim. E aí você chamar qualquer pessoa para entrar na tua casa que você não conhece, é ruim, né? Sim. Chama uma assistência com alguém qualificado, que vai uniformizado, que vai ter para quem reclamar se tiver algum problema. Eu estava falando com o Thiago da Porto. Né? A visualização, o profissional chegar identificado, né? Chegar ali com a vestimenta da Liberty, da Porto, da Mafra, da HDI. Talvez a gente que às vezes está viajando, está lá em São Paulo, está em alguma palestra, deixa a esposa em casa, fica na insegurança do prestador, né? Até porque, num mundo utópico e perfeito, todas as seguradoras teriam capacidade de ter profissionais próprios para prestar. Mas é uma demanda de mercado e a gente precisa acompanhar a evolução. E acompanhando a evolução é como? Trazendo prestadores, credenciando. Essa parte quando você diz de bonificar, né? Eu gosto sempre de citar, e aí a ação que a Porto fez lá há muito tempo atrás com os guinchos, né? De adquirir uma frota para fazer uma entrega, né, digamos, melhor, colocando ali o profissional. Então, a Liberty também caminha nesse sentido, que aí a gente já conversa, pessoal, dentro do escritório, né, dentro de casa, como a gente fala na cozinha, sobre esses movimentos da Liberty, que a gente, como corretor, já enxerga isso ocorrendo há alguns anos, né, de maneira progressiva, e entregando mais aos nossos clientes. Aí não estou recebendo nada para falar isso, nosso índice de reclamação com a Liberty em questão de assistência é mínimo, e são situações pontuais que a gente passa para o Luiz, busca solucionar, identificar e resolver, porque é o que eu digo, qualquer gerente, diretor de seguradora que chega para mim e fala assim, teu sinistro tá meio ruim, né? Eu respondo assim, não quer que eu tenha sinistro? Posso tirar a produção. Um fato ou outro pode acontecer. A gente pode olhar a carteira. Mas o sinistro é inerente ao que a gente faz. Ele é uma consequência do nosso mercado. Claro que a gente tem que ter zelo, tem que cuidar da carteira, mas pode acontecer daquele cliente que a gente fecha a BMW bater naquele mês e o meu resultado ser prejudicado, né? Mas isso é assunto pra gente resolver dentro de casa. Importante a gente estar entregando bem pros clientes o serviço. Isso é assunto para resolver atuariamente. Exatamente. Atuário, pra quem não sabe, pessoal, é quem calcula. Já falei da franquia no outro programa lá. Vocês acham que a seguradora pega a varinha de condão e fala assim, a franquia desse carro agora é 5, ano que vem vai ser 6. Não, são números, como a gente falou no outro podcast, né? Seguro é baseado em número. Você quer saber, a fórmula é calcular, né? E ninguém trabalha para ter prejuízo, né? Todo mundo trabalha para ter rentabilidade. Exato. Mas o nosso direcionamento, Liberty, é integridade, rentabilidade e crescimento, nesta ordem.
E essa rentabilidade, ela tem que estar levando lá na ponta o melhor serviço para o cliente. Sim. Para ele comprar um serviço e sair satisfeito. Sim. Então a gente quer que sobre sim para nós. Claro. Mas quer entregar o melhor para ele. Com sempre. certeza. E é assim, para você que tá me assistindo aí, pessoal, agora fazendo uma pausa, né? Pedindo de volta para vocês se inscreverem no canal, continuar recebendo conteúdo, né? Me acompanhando e já dando um 180, tá? Vamos dar uma mudadinha de assunto agora. Você falou isso de entregar, aí vamos falar de seguro de vida. Aí, ótimo, excelente. Ótimo. A máxima do seguro de vida é indenizar quando acontece alguma coisa, Sim. né? Então, a rentabilidade vem através dos cálculos, tudo. Mas como eu abordei ali um pouquinho antes, como que a Liberty hoje, Luiz e Helenícia, vem se posicionando quanto a essas coberturas que a gente vai poder receber e utilizar em vida, né? Quando a gente diz de cobertura em vida, não é o seguro resgatável, ponto, né? Sim. A gente está falando do quê? Descobrimento de alguma doença grave. Luiz, me ajuda aí. Quantas doenças graves o plano da Liberty? São 2 planos, né? Que a gente tem hoje. Na verdade, a gente tem um produto que atende até 3 planos. São 3 planos, na verdade. 3 planos. E no último plano, que é o plano mais top, tem até 30 tipos Até de 30. doenças graves. Vamos citar as principais para o pessoal entender o que a gente está falando. AVC, AVC, infarto do miocárdio, câncer, né? O que eu falei com o Bruno aqui, especialista de vida também. Câncer, infelizmente, em algum momento a gente vai descobrir que alguém vai ter. Transplante também. Transplante. Né? Transplante. Então, assim, a gente abordou um assunto. Você trouxe para mim plano de saúde, carro e casa própria. São os 3 desejos do brasileiro da classe média. Nem todo mundo consegue pagar um plano de saúde. Muito difícil. Plano de saúde aí, o ticket deve estar rodando pelo menos aí para uma pessoa jovem. A gente atua com plano, eu vou falar que deve começar em torno de 150 ali para aquele 18 até 25, plano bem basiquinho. Bem básico. Bem básico. E eu acho que hoje o nosso plano empresarial a gente deve estar pagando em torno, para mim e para minha esposa, cerca de uns R$800 por mês, fora com participação, aquelas coisas que a gente vai pro hospital que a gente descobre, né? Um plano de seguro de vida você pode estar pagando R$100. Pode ser. O que vocês acham? Pode ser uma alternativa para quem não tem condições de ter um plano de saúde, ter um seguro de vida com uma cobertura como essa que a Liberty oferece? Eu acho que são coisas distintas, né? O plano de saúde ele é fundamental. Na verdade, o governo deveria garantir a saúde para todos, né? Como na maioria dos países. Mas para não cair num serviço que infelizmente não funciona tão bem, todo mundo acaba pagando plano de saúde. Né? A gente ainda costuma dizer assim, quando me abordam, fazer um paralelo, né? Quando falam de seguro viagem, eu falo assim, pessoal, quando a gente está em Curitiba, a gente ainda sabe que tem o Evangélico, tem o Cajuru, temos hospitais, assim, é isso que você falou. Não é o que a gente gostaria que fizessem pela nossa saúde, ainda nos atendem, mas nós estamos num centro urbano, uma das maiores capitais do país. Agora, quando você sai de lá, e aí? Como você vai ser? Como é que você chega, né? Como é que você chega, né? Mas, fora essas doenças graves, que o Luiz citou algumas, mas que são 30, né? Sim. O seguro de vida, ele tem a invalidez. Invalidez é um seguro para pagar, usar enquanto em vida, né? Em vida, sim. Então, o cálculo ideal para um seguro de vida é fazer um capital que te dê a qualidade de vida que você precisa, no caso de uma invalidez, ou que deixe para ter os herdeiros aquilo que você estaria provendo nos próximos 2 anos, pelo menos. Eu gosto de fazer o cálculo, eu sempre falo contar 5. 5 anos. Né? 5 anos eu faço o cálculo por 5, eu sei que é um capital arrojado, mas 5 anos também são o que os estudos mostram que para sua esposa ou para o seu companheiro, vice-versa, né, consiga buscar um restabelecimento das suas condições financeiras mediante a sua ausência, né, se a gente for falar de morte, por exemplo. Mas é claro, cada realidade é uma. Exatamente. E eu brinquei bastante no último episódio que eu falei assim, a gente tem a síndrome do super-homem, né? A gente não vai morrer, a gente não vai se acidentar, a gente não vai ficar doente. Até tem um ponto legal, a gente tem uma especialista de vida, chama Caroline, que ela cuida do Paraná todo, e nos treinamentos que ela usa, ela sempre faz uma brincadeira, ela coloca alguns super-heróis, então lá tá lá o Batman, o Homem-Aranha,
a Marge Simpsons. E tem uns percentuais, né? As pessoas que responderam, na sua opinião, quem desses deveria ter mais seguro? Deveria ter seguro de vida. E é surpreendente, as pessoas respondem que é o Batman, que é o Homem-Aranha, e esquece a Marge. Pela exposição de risco e não Exatamente. pelo pensamento de pelo responsabilidade social. Exatamente. Então, mas pera lá, o Homem-Aranha, ele consegue fazer seguro? Não, provavelmente não, provavelmente né? não. Provavelmente vai estar naquela parte riscos excluídos que a gente chama de seguro, né? Exatamente. Então vem muito de encontro em a gente abordar as pessoas que de fato realmente precisam mais. Aí levando para esse ponto de levar coberturas em vida, de forma alguma substitui um plano de saúde, mas para quem não tem condição de pagar, tem algumas coberturas que podem auxiliar. Então, por exemplo, dentro da Liberty, a gente tem coberturas, por exemplo, a DIH, que é Diária de Internação Hospitalar no caso de acidente. Então, se a pessoa ficar internada devido a um acidente, ela recebe diárias, conforme o contrato. O plano contratado, exatamente. Né? Ela recebe diárias pelos dias que ela ficou internada. Tem a questão do DIT. O DIT é muito utilizado para profissionais liberais, autônomos, né? Que é a diária de incapacidade temporária. Eu fiquei impossibilitado de desempenhar a minha profissão por alguns dias, eu recebo diárias. E tem uma assistência que eu acho super legal, que o nome é fantástico, é o Einstein Conecta. O Einstein Conecta é um serviço de saúde promovido pelo Hospital Albert Einstein, aquele famoso lá de São Paulo, que é o primeiro acesso à saúde. Então, a partir do momento que você fecha o seguro lá com a Liberty, pode ser emitida, você faz o seu cadastro no sistema do Einstein Conecta, e aí você consegue fazer uma telemedicina, uma consulta via vídeo, diretamente com o profissional do Einstein Conecta. Então, assim, sabe quando você está com aquela dorzinha de cabeça, alguma coisinha, você não quer ir para o hospital, não quer encarar a fila? Essa é uma ferramenta. Então, aquele primeiro cuidado, aquele primeiro estágio. Eu vou te falar que eu uso bastante essa ferramenta. Desde a pandemia, né? Peguei Covid no finalzinho, né? Mas fazem 2 anos. Me cuidei bastante. Faltando uma semana para o aniversário, eu fui parabenizado com a pandemia. E assim, tava com sintoma leve, né? Já tinha tomado a vacina. Até porque eu descobri, quando tinha 15 anos, uma comorbidade cardíaca. Que hoje em dia ela nem é mais considerada, né? Já está dentro dos parâmetros que a medicina evoluiu. E, enfim, fui selecionado ao grupo de risco para tomei a vacina e peguei. E aí, né? Tava meio gripada, minha esposa chegou e falou assim, vai fazer um teste de Covid. Falei, é só gripe. Vai fazer, senão a gente não vai fazer teu aniversário. Falei, tá bom. Ao lado de casa tinha um posto de saúde. Falei, onde eu vou, né? Vou no posto de saúde fazer. Fui até o posto de saúde, fiz. A moça me recebeu lá, falou, não, você não tá, não é Covid isso daí, não. Não deu 2 minutinhos, já... Dela, moça, é Covid. Eu falei, opa! Né? Aí liguei pra minha esposa, tô com Covid. E ela, que estava totalmente tranquila, eu confesso, tinha jogo da Champions League, ela achou que eu tava querendo ir pra casa ver o jogo pra descansar. Tinha jogado bola na noite anterior. Falei, tô com Covid, o que você vai fazer? Falei, eu vou pra casa. Tá aí o hospital, falei, não, vou ligar pro meu plano de saúde, que eu tenho a ferramenta, fiz uma teleconsulta. Fiz a teleconsulta, fui... tudo bem, já tá com o diagnóstico positivo, inicia esse medicamento, se piorar, tá mais... e eu vejo, eu tava jogando bola 15 dias atrás e torci o pé, né? Torci o tornozelo. Eu não tinha como não ir pro hospital. Eu fiquei quase 2 horas lá. Eu tava lembrando assim, quando eu fico doente, quando eu fico com gripe, quando eu fico com uma dor de garganta, é tão mais fácil eu pegar o meu smartphone, botar ele aqui e falar assim, doutor, tô com isso, né? E responder. Então, essa facilidade do Einstein Conecta, dentro de um plano de seguro, ela traz, que é essa brincadeira que eu fiz ali com vocês. Concordo com vocês, tá? Um não substitui o outro, com certeza. Temos forma de amenizar o impacto através de uma outra contratação? Aí eu acho que sim, né? Então, a gente lá na corretora comercializa tanto o plano de saúde quanto o seguro de vida. O que eu vejo do plano de saúde? A gente tem, às vezes, um reajuste muito significativo, né? Eu até vou trazer no final do mês aí, tô convidando uma pessoa para vir falar sobre plano de saúde com o pessoal que está aí nos ouvindo. Para entender, né? Exatamente, porque eu acho que hoje
todo mundo está procurando plano de saúde e as operadoras de plano de saúde também estão interessadas nos corporativos, eu diria assim. Eu vejo isso como corretor. O plano individual hoje está meio em baixa, assim, né? Não é todo bem mundo... Difícil. Bem difícil de conseguir. Operam, né? Eu tenho bastante demanda e eu tenho que dizer muitas vezes mais não para os meus clientes, porque daí as operadoras que atuam às vezes acabam operando regionalmente. E aí às vezes o cliente ele quer uma demanda nacional. O meu plano hoje mesmo, eu às vezes evito de fazer seguro viagem, porque eu tenho plano nacional. Só faço seguro de viagem quando eu vou fazer uma viagem internacional. E aí quando a gente fala, Luiz e Helenícia, do seguro de vida, pós-pandemia, é inegável a gente falar que a gente sabe, se a gente olhar o mercado, se a gente for ver os números, a consciência do brasileiro, ela mudou muito a respeito de seguro de vida. Eu acho que a gente está muito aquém do que a gente tem que ter de seguro de vida. E aí quando a gente traz a Liberty como relevância, eu sempre uso a Europa e os Estados Unidos como exemplo. E aí você vai falar para um americano de seguro e a gente vai falar com uma companhia americana de seguro, para o americano olhar o mercado brasileiro aqui, deve ser muito difícil, porque, lógico, o americano ele não sai sem... Ele acho que sai da maternidade já com seguro de vida, bem dizer assim, né? O conceito dele de contratar seguro de vida é bem diferenciado. E aí eu acho que é o que a gente precisa fazer como papel, como esse podcast, é informar os clientes. Então, abordar um assunto delicado, como eu falei com o Bruno, quando a gente falou do seguro de vida aqui durante quase 2 horas, sobre... Você não tem a síndrome do super-homem, você vai, em algum momento, né, sofrer um acidente, pode acontecer, você pode ficar inválido, como você bem disse, Luiz. E aí é legal a gente falar, né, tem a invalidez funcional por doença e tem a invalidez por acidente, né? A funcional, eu costumo, sempre que eu abordo um cliente, falar que ela, até um tempo, para profissionais mal qualificados, ela foi um calcanhar de Aquiles no mercado de seguro de vida. Porque um profissional que não informava o cliente que o recebimento da invalidez funcional é só em estágio terminal, eu vi muito isso em cooperativas que vendiam para associações, para sindicatos que chegava lá e aí por desinformação, desconhecimento do profissional não explicavam isso, né? Mas quando a gente fala na invalidez do acidente, é aquilo. Acidente, né? Você... Num acidente tem 2 diagnósticos, né? Sequela ou tá tudo bem, não se quebra de volta, usa o gesso, né? Mas você se acidentou e ficou inválido, o teu estágio, o médico já vai definir ali a invalidez por acidente e você já recebe, né? Por quê? Porque as pessoas não pensam. Quanto custa para adaptar uma casa hoje? Um banheiro, acessibilidade e um cuidador, porque... Se você não quiser mexer na sua renda, a sua esposa vai ter que ou voltar a trabalhar ou continuar no mercado de serviço, né? O seu filho que está na escola particular vai sair ou vai ficar, né? Então eu acho que é aí que entra o seguro de vida hoje, quando a gente fala até para esse público novo, né? A gente falou nos outros podcasts, vamos falar de seguro de aplicativo, vamos falar isso. E aí a gente pode trazer o meu momento vida, que estava falando contigo antes de entrar lá, né? Hoje você pode tá assistindo essa live, escanear o QR Code que joga pro meu WhatsApp, e se eu não puder te atender porque eu tô aqui no podcast, você já vai acessar o QR Code disponibilizado e vai fazer o seguro com a Bom Retiro. Você vai contratar o seu seguro de vida, você pode contratar o seu seguro residencial, né? Então o seguro de vida ele também está muito mais acessível, né? Eu acho que é louvável e fundamental para a gente acessar o cliente, né? Mas a gente também precisa da consultoria, né, pessoal? Quando a gente vai falar de seguro de vida. Ele pode comprar direto, pode entrar lá, olhar as coberturas e comprar, mas essa consultoria que vocês, corretores, fazem é fundamental. É fundamental para o papel do seguro no mercado como um todo. Sim. Pela credibilidade, a gente falou de integridade e tudo mais. E para nós, seguradoras, que vamos saber que vocês estão fazendo uma venda realmente consultiva, que o cliente sabe que está comprando. E o seguro de vida, como você falou, né, tem que tirar aquele tabu de só vou
fazer seguro de vida para deixar para alguém ou não vou fazer seguro de vida? Pra deixar pro amante, vamos falar essa piadinha que o mercado fazia, né? Vou fazer seguro de vida pra deixar pro amante. Pô, amante nem recebe, tá, pessoal? Já avisando vocês aí, tem que estar casado. Tem que estar casado. Tem que estar casado. Mas não vou fazer seguro de vida porque eu não quero morrer. Na verdade, é nesse momento que você estava colocando, né, que a pessoa está ativa, o momento que ele mais precisa do seguro. Porque ele vai dormir tranquilo, porque ele sabe que a família vai estar amparada, que ele vai estar amparado, os filhos vão ter continuidade na formação. Estruturação de capital, né? Sim, o seguro de vida, na verdade, ele é uma ferramenta de gerenciamento de risco. Porque quando você utiliza o seguro de vida, é para você, de fato, proteger o teu patrimônio. Ou proteger todo o patrimônio que você já constituiu, por exemplo, no caso da invalidez. Imagine só, você já um patrimônio bem constituído e uma infelicidade da vida, acontece um acidente e fica inválido. Aí você começa a desfazer do seu patrimônio. Por exemplo, aquela casa na praia vai ter que vender porque trabalho que era de diretor, enfim, não consegue mais. A renda diminuiu, era 15 virou 5. Agora tem que vender a chácara, agora tem que vender o carro de não sei quem, e isso vai acabando. Isso que você trouxe se a pessoa já tiver essas posses. Exatamente. E se ela tiver o carnê de financiamento de 30 anos a pagar, né? Exatamente. E aí você vai na linha também, por exemplo, poxa, eu já cheguei numa fase que ninguém mais depende de mim, os filhos já estão caminhados. Pô, então vamos olhar para o teu patrimônio, vamos fazer uma transmissão desse patrimônio de forma mais inteligente, onde você vai gastar menos para você transferir esse patrimônio para os teus herdeiros. Eu costumo abordar, entrando nesse ponto, assim, eu acho que quando você tem um apartamento a pagar, um carro a pagar, estudos dos filhos, esse estudo que eu faço com os clientes, teu capital vai estar lá em cima. Você pode todo ano pedir para mim reajustar. Teu filho tem um ano a menos de escola. Eu não reajusto até os 20, porque se ele decidir fazer medicina vai ser pouco se você faltar. Engenharia, qualquer coisa assim. Então quando ele se formar, a gente conversa. Mas é bem isso, brincadeiras à parte, estruturar. Porque é uma abordagem que eu sempre falo, no Brasil, até para morrer você paga imposto. Então, por mais que você transfira e diminua o imposto, o ITMDB ele vai pegar todo mundo lá no final da linha. E quanto custa um inventário? Né? Então, estruturar o teu capital. É perfeito isso que você falou, Luiz. É a abordagem que a gente segue. Então, assim, você estruturar o capital às fases da vida, né? É que nem eu digo, eu tenho um carro popular. Quando eu tiver um filho, eu quero ter um carro melhor. Para trazer segurança, para trazer conforto, né? São fases da nossa vida. São momentos, né? Então, o seguro de vida tem que ser encarado assim. Pô, você foi promovido, passou a ganhar 50 mil por mês, Luiz. Parabéns, Helenice, deu um aumento aí. O que você tem que fazer? Você tem que reestruturar e ter uma pessoa ao seu lado, que aí eu vejo que é o corretor de seguros, para ele poder sentar com você, entrar dentro da sua casa e, assim, o seu corretor é seu amigo. Ele não quer saber se você está ganhando 50 mil, ele quer saber qual o patrimônio que você agregou e que a gente vai precisar proteger. Porque é uma brincadeira, mas quando a gente começa a comer picanha, a gente não quer voltar a comer alcatra. Né? Vamos, que é bom, a gente se acostuma fácil. A gente se acostuma fácil. Então, quando a gente eleva o nosso padrão de vida, a gente não quer voltar. Eu brinco sempre que eu volto de uma viagem, que eu pego um carro automático, eu nunca quero pegar um carro manual para dirigir. Porque é muito mais confortável eu não ter que trocar de marcha, né? Quando eu tinha 18 anos, eu queria um carro. Ponto. Né? Então, dentro disso, é o intuito do seguro de vida que a gente vai falar, né? E hoje, de tudo isso que a gente falou, é muito simples contratar um seguro de vida, né? As pessoas têm medo, por exemplo, até pessoas que têm doenças pré-existentes, vamos falar disso. Né? Você pode contratar um seguro de vida desde que a seguradora te entreviste. Né? Ela vai pedir uma série de documentos, a gente pode entrar para uma entrevista médica. Não lembro, a Liberty ela faz preenchimento de DPS, da Declaração Pessoal de Saúde. Dependendo do produto, ela tem uma condição diferente, né? Hoje a pandemia veio também para agilizar, já estava isso já nos projetos da companhia, mas a pandemia acelerou bastante. Hoje a gente não tem mais nenhum processo manual.
Tá. Ou seja, nenhum cliente precisa assinar a proposta manualmente, né? Os nossos 2 principais produtos a gente trabalha sem assinatura de papel, qualquer tipo de assinatura, tanto digital como física. É tudo por meio da telesubscrição, né? A telesubscrição é uma forma que a gente criou de substituir a DPS tradicional, que é aquela que o cliente preenchia ou o corretor. Ele sempre gerava uma dúvida. Poxa, toma um medicamento para dor de cabeça. E aí, marco que sim ou não? Mas se eu marco que sim, vão negar o seguro. Se eu marco que não, depois não vão pagar a indenização. E aí? Então, essa responsabilidade de deixar na mão do corretor e do cliente, nós decidimos tomar para a gente. De que forma? A gente construiu um modelo, um processo operacional. A gente tem uma empresa parceira de enfermagens, onde um profissional da área entra em contato com o cliente, faz toda a entrevista, questiona, toma medicamento? Tomo. Toma para quê? Para isso. Quantas vezes ao dia? Tantas vezes. Qual a dosagem? Para isso. Já coleta tudo e pega aquele cliente sincero que tá com uma enxaqueca e fala, toma um remédio pra cabeça. O médico já acende o sinal vermelho na proposta do corretor, né? Exatamente. E aí a gente aproveita este momento para também confirmar a contratação do seguro. Tá, ótimo. Então é um papel onde a gente faz 2 coisas em uma só. E eu acho que é perfeito isso. Eu passei pós-pandemia por uma situação assim que foi uma das situações mais constrangedoras que eu vou dizer em aí quase 15 anos de mercado de seguro. Que foi isso. Uma cliente me abordou. Na ocasião eu fui fazer uma venda de uma companhia que também faz a subscrição, mas tinha a bonita da DPS lá. E eu perguntei para ela, né? É o meu dever perguntar. E ela fazia uso de remédios controlados, de quesitos psiquiátricos. E foi uma situação super desagradável para mim. Porque me foi imputado, e era imputado a nós no mercado, uma responsabilidade que eu vejo que as seguradoras que tomaram a postura de ter um médico, eu não sou profissional. Sim. Se ela toma ou não toma, não muda nada. Ela quer contratar, né? E assim, e aí, pessoal, para você que tá me ouvindo, todo mundo, em algum momento da vida, pode fazer o uso de algum remédio, de origem controlada ou não. E não é um empecilho, tá? Muita gente acha que isso é um empecilho. Vou falar de uma maneira geral, cada caso é um caso, mas, como o Luiz falou, se essa equipe de telemedicina, vamos chamar assim, ligar para você de enfermagem, te entrevistar, e você relatar que faz o uso, por exemplo, vamos pegar lá aqueles remédios para pressão. Eles vão pedir... Penolol, losartana. Eles vão pedir o quê? Um laudo do teu cardiologista, se for o caso de um uso mais contínuo, sem previsão de término do tratamento, se não for um tratamento, né? Mas isso não te impede de fazer a contratação do seguro de vida. Muito pior, pessoal, e é isso eu digo para vocês, é você omitir. Porque no momento que você passa a omitir, você... hoje, a gente já falou tanto durante agora aqui o episódio que a gente já tá falando de tecnologia, a base do SUS, a base dos hospitais. Se você vier a falecer, a seguradora ela vai em busca de informações. E se ela notar que você omitiu, ela pode vir a negar o pagamento para você. Então, assim, são situações. Não acho que você não pode contratar um seguro de vida. Todo mundo pode, né? São situações, são capitais diferentes que a gente pode abordar e ter ali, né? Mas o seguro de vida ele é acessível. E eu acho que é fundamental isso que você falou, Luiz e Helenice, ter um atendimento, até porque ele é mais humanizado, né? A pessoa Sim. que está te ligando, ela é um profissional, ela sabe as perguntas, ela sabe conduzir. E eu acho que ela, naquele momento, eu acho que é o mais legal também, me corrija se eu estiver errado, ela não faz nenhum juízo de valor. Ela pergunta e a companhia depois vai informar o cliente. Então não fica aquela situação chata também pro cliente. E aqui já traz um outro assunto que que eu botei no alto, mas já vamos falar. Agilidade no atendimento, né? Hoje você consegue contratar o teu seguro de vida, responder a pesquisa caso necessário. Tem algum capital, Luiz, no produto da Liberty? Ou escolher o produto, independente do capital, você vai passar pela subscrição já? Não, hoje no nosso produto, vou dar nome aos produtos, sim, o Vida sim. Especial e o Liberty Vida Perfil, que são os produtos que passam pela telesubscrição.
Qualquer valor hoje que você contrata, passar. ele automaticamente já vai passar pela E transferência. todos esses você tem o Einstein Conecta nesses 2 produtos ou é uma contratação à parte? Não, no Einstein Conecta nós temos apenas no produto Liberty Vida Perfil. Ah, tá, legal. O nosso principal produto hoje é o Liberty Vida Perfil. Tá. Você me permite só te explicar por que Não, que claro, chama vai. Liberty Vida Perfil? Ele é bem interessante porque o nome está muito condizente com a forma que a gente precifica o produto. Dentro do Liberty Vida Perfil tem 5 perguntinhas que ele vai perguntar se você faz atividade física, se você faz uso diário de bebida alcoólica, se fuma, se tem plano de saúde. E ele também, conforme o CEP que você coloca, ele pega a região que você mora. E aí ele vai fazer um cálculo atuarial, né, algoritmo, e ele vai avaliar se de fato o teu estilo de vida está condizente com a tua idade cronológica. Tá. Então é muito comum, por exemplo, o Léo, 32 anos, é isso? 32 anos. Recém-completado. E aí se você responde lá que tem um bom estilo de vida, talvez a gente vai começar a precificar teu seguro com 27 anos e não com 32. Por quê? Porque o nosso algoritmo, o nosso modelo atuarial identificou que, poxa, o Léo tem bons hábitos de vida, ele cuida da saúde, ele cuida do corpo dele. Então, ele não tem 32 anos pra gente, ele tem 27. Ou seja, você recebe um desconto de idade. De idade, né? Exatamente. Que o seguro ele reajusta pela idade, para quem tá vendo aí e não sabe como funciona, é através da idade, né? Vou fazer, te interrompendo, mas fazendo uma piadinha, né? Antigamente o mercado tinha uma pergunta que eu achava muito engraçada. Você usa drogas? Quem que responde sim? É uma pergunta que não tinha nexo. O álcool, ok, né? Porque, na verdade, quando ele pergunta isso, imagina-se que, né? Ele está perguntando se de maneira casual você toma uma taça de vinho quando chega em casa, uma dose de uísque, né? Não é pro alcoólatra e não é nem pro usuário de droga. Eu falo assim, pessoal, eu como corretor, eu tenho que... Ou se a pessoa tá na minha frente, eu chegar pra ele assim, você usa drogas? Né? É uma pergunta que era constrangedora. E assim, eu acho que se tinha alguém que eu fiz o seguro que usava droga, nunca disse sim pra mim. Nunca disse que sim. Né? Então assim, ia ter que descobrir lá em algum exame toxicológico se fosse a causa da morte, né? Então, o mercado de vida, aí como corretor falando, eu acho que ele evoluiu muito, principalmente por causa da pandemia. Se a gente pode, de alguma forma, falar que ela nos auxiliou, em algum caso, no nosso mercado brasileiro, foi, acho que nessa conscientização, né? Hoje o brasileiro procura muito mais. Procura mais, e a pandemia também trouxe um dado triste, né? Que foram a quantidade de mortes, acho que foram 700 mil mortes, se não me falha a memória. E o quanto o mercado devolveu, né? A pandemia, como condição geral de seguro de vida, era uma cobertura excluída. Mas o mercado acabou se juntando e não, nós vamos indenizar. Né? Então, teve aí foi um ano, principalmente o primeiro ano aí da pandemia, foi um ano que as companhias levaram, foi devastador. Pagaram indenizações muito acima do que arrecadaram em prêmios. Eu falei com o Bini, aqui no primeiro episódio da Mafra, que você conhece, sobre isso. Exatamente isso. Sobre a entrega do seguro para a sociedade. Foi entregue realmente muita coisa na pandemia. E as pessoas ficaram com medo de morrer, né? A síndrome do super-homem fugiu um pouquinho. Eu tô brincando, vocês já estão cansados. Quem tá me vendo, Helenice? Eu falo, todo mundo acha que não vai morrer a síndrome do super-homem. Mas na pandemia todo mundo achava que poderia morrer no dia seguinte. Não, você é o próximo, né? Eu falei, uma brincadeira que eu faço, eu falei assim, que eu fazia nas abordagens, a Mafra descobriu, gastando 2 milhões de reais, sabe o quê? Fazendo uma pesquisa. E ela descobriu que 80% das pessoas morrem de causa natural e 20% de morte acidental. Sabe o que a Mafra descobriu? Que ela gastou 2 milhões porque todo mundo morre. É isso! Então, assim, era uma piadinha que eu fazia, tal seguradora. Por quê? Porque a gente trazia isso, e aí foi o que você disse, trouxe para a realidade. Eu perdi um produtor nosso, da minha empresa, né? Nós tivemos essa perda. Eu, graças a Deus, não passei por nenhuma perda na minha família, nem na família da minha esposa. Mas isso mudou, né? Ninguém... Eu lembro que eu adiei meu casamento por 2 vezes na pandemia. É verdade.
Tiveram que, já adiando, casar sozinhos. Basicamente. Eu falei assim, ninguém achava que isso ia acontecer. Não. Ninguém. E quando a gente ouviu lá, vamos falar a verdade, quando a gente ouviu lá, surgiu um negócio lá em tal país e tá vindo, né? Eu faço um paralelo. Quantos terremotos tiveram lá em 1900 e a gente aqui no Brasil nem soube que no Japão teve terremoto. Mas hoje a informação... Hoje você pega um voo aqui no Brasil em 15 horas você está no Japão, 20 horas você está no Japão. Você atravessa o mundo. Então, isso das doenças é algo que a gente... Eu vejo que o mercado, por exemplo, de seguro... Eu fiz essa pergunta para o Bini e vou fazer para você. Como que você acha que o mercado de seguro vai se comportar numa próxima pandemia, tá? Já me responde. Mas é inegável, vai ter. A gente não sabe quando, mas vai ter. Em breve, pode ser que seja daqui 2, 3 anos, 5. Graças a Deus a gente pôde comemorar, acho que na última sexta-feira, se não me engano, o decreto de término de estado de pandemia, né, pela OMS. Mas assim, tem regiões que ainda estão com surtos. Vem novas variantes, eu estava vendo que já tem uma nova variante, a gente viu uma nova onda, né? A vacinação reduziu já agora, né? Então, assim, como que você acha, Lenícia, falando de seguro de vida, porque como você bem citou, o Guilherme também já citou, Luiz, por favor, também traga mais aí a tua opinião pra gente do que você acha. A gente está falando de pandemia, eu brinquei. Sabia que a gente aqui no Brasil tem uma pandemia que não cobre ninguém, né? Que a gente não fala muito, é que a gente não vê. A gente tem uma pandemia de dengue. De dengue, né? Não é risco coberto. E a gente não... E tá aqui, tá? Há quanto tempo? A gente precisou vir um vírus de outro país, continente, para discutir algo que a gente vive aqui dentro da nossa própria realidade. Né? Então, assim, como que você acha, Lenícia, Luiz, que vai ser a postura? O mercado de seguros, ele entregou muito. Eu não lembro agora, mas para você que tá me assistindo aí, voltar lá no primeiro episódio com o Guilherme, a gente trouxe os números. Eu acho que foi mais de 2,8 milhões de retorno para a sociedade. Não lembro se isso foi só no Vida ou se foi pegando outros ramos aí que a gente entrega para a sociedade, que é quando o carro é indenizado, né? Foi a gente tá recolocando. Foi muita coisa. Foi muita coisa. Bilhões, eu também, foi bilhões. Eu não vou lembrar quanto o mercado pagou. Graças a Deus já faz um tempo que passou. Eu também tinha esse número na mente. Então, assim... Não tenho, mas... por um lado, é triste, né? Toda essa entrega, mas para nós seguradores e para vocês corretores, a gente fez o nosso papel. Sim. Né? Fez o nosso papel com todas essas entregas de vidas que se foram e as pessoas ficaram mais amparadas. Eu acho que a gente vai ter que esperar acontecer, ver como ela vai ser, o que vai acontecer. A gente vê no Brasil, tem 2 episódios assim saindo um pouquinho dessa área, que é o raio, né? O país que mais tem raio no mundo. Sim. E o vendaval, que a gente não assistia a episódios... Ciclones, tornados. São mudanças climáticas que vão acontecer. São mudanças climáticas que vão acontecer e vão aumentar, né? Quanto maior a participação do mercado no seguro, mais retorno ele vai ter. Porque o mercado torna-se restritivo porque tem uma pequena massa. Se todo mundo contratar seguro de vida, o seguro ficaria barato. Como poucos contratam, ele acaba sendo mais caro. Então, no seguro até uma próxima pandemia, a gente espera que o mercado esteja mais maduro. Sim. Né? É que nem eu digo quando um cliente fala, pô, meu seguro de auto subiu. Em cima de todos os dados que a seguradora analisa, tem um dadozinho que a pessoa esquece. Que é quantas pessoas não fazem seguro e a seguradora ela não julga em casos que a pessoa que bate em você não tenha seguro, ela não julga a responsabilidade. Ela fala assim, você paga o seguro, pode consertar seu carro. E o prejuízo? Foi para a seguradora. Né? Claro, a gente pode falar que a seguradora pode ir em busca do terceiro causador? Pode, mas qual é o percentual que ela vai conseguir receber? Uma parte, né? Porque, vamos falar, o acordo dificilmente já vai para a integralidade. A seguradora pode até tentar, mas a pessoa já não tem seguro, ela já não tem consciência.
Aí quem garante a Liberty, a Mafra, a Porto, que ela vai pagar e honrar o compromisso? O que ela vai poder pagar, né? Talvez ela também não possa pagar. Eu costumo dizer, e aí eu vou falar que assim, eu adotei uma postura um pouquinho diferente lá na corretora. Antigamente, muitas vezes os nossos clientes tinham poucas informações do terceiro causador. E a gente não, de certa forma, nunca estimulou isso dele buscar essas informações. E ultimamente eu tenho estimulado até por garantia para eles, que essa é a parte do seguro. Mas se ele tiver os dados da pessoa, que ele informe a seguradora. Para que dê o direito da seguradora, tá, pessoal? Para quem tá me assistindo, toda seguradora tem o direito de tentar buscar o ressarcimento em cima do causador. E esse ressarcimento, ele vem a favor do cliente. Exato, é isso que ele tem que entender. Exatamente, porque isso é essa carteira, o equilíbrio, o seguro. O princípio do seguro é o mutualismo. Sim. A gente recolhe de um lado para pagar do outro. Esse equilíbrio deve acontecer. Se eu conseguir ter um equilíbrio maior e sobrar mais, eu vou devolver mais para o próprio cliente. Sim. Ele vai ter custos menores. E como você falou aí de frota segurada, em torno de 30% só da frota segurada, é muito pouco. E o terceiro, que é o seguro de RC, que você também comentou no início, na Argentina é um seguro obrigatório, nos Estados Unidos é um seguro obrigatório, em muitos países da Europa ele é obrigatório, porque o dano que você causa, você é obrigado a ressarcir. Sim. Então, isso é Na Espanha a gente não seguro discute de RC. causa. Todos têm, todos consertam. Sim, Falei isso agora. Vou aproveitar e já vou emendar com a pergunta que eu fiz. A gente falou no último episódio de Alta, Lenícia, sobre isso. Sobre seguro obrigatório. Vamos chamar de seguro obrigatório, né? A gente vem aí com 2 anos, 3 anos, que a gente não paga DPVAT, que é o seguro obrigatório. Por quê? Porque a seguradora do governo tinha saldo e foi encerrada. Acho que a gente está próximo agora de uma solução, né? Deve caminhar aí nos próximos meses. Acho que para o próximo ano a gente já vai voltar a pagar o imposto referente a isso, vamos dizer assim. E eu perguntei o que o pessoal que veio aqui achava a respeito disso. Porque assim, você citou muito bem os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, quando você vai alocar um carro, você tem, acho que lá, 3, 4 modalidades, né? E eu aí falo com causa. Os nossos seguros de terceiro, da maior parte dos nossos clientes da corretora, são Liberty. Nosso ticket, sei lá, de um carro desse... Porque, normalmente, o seguro de terceiro ele é feito por carros mais antigos. Vamos trazer para o nosso mercado. Sim. Tá falando um prêmio de 800, 900 reais no ano, né? Por que não diluir isso num DPVAT? Né? Todo mundo que comprar um carro tem um seguro para terceiros. Tem que fazer. Tem que buscar um corretor que já é a pessoa certificada para poder atender ele. Então, no momento que ele chegar lá no despachante e emitir, cria um sistema de rodízio na cidade. Ele tem que procurar um corretor e se ele for parado pela polícia, que aplique-se uma multa por ele não ter, né? Estude-se uma metodologia para contribuir, porque que nem você falou, são 30% do mercado? São. A gente pode ficar aqui 2 horas falando o motivo. Idade de veículo, né? Intenção, condutores habilitados ou não? Temos esse problema? Temos. São diversos os problemas que a gente enfrenta, né? Aí quando a gente traz 30%, a gente também segrega, de certa forma, os estados da federação, que possuem esses 30%. A gente vai falar que vai contribuir com esses 30%. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste ainda... não são mercados que entregam tanto pro mercado. Eu acho que é um mercado que está crescendo muito. Eu vejo que todas as seguradoras que eu falo tá cheio de corretor lá no Nordeste, para você que é principalmente no Nordeste. Colega aí, Nordeste e Norte. Obrigado por estar aqui no podcast. Se inscreva aí para continuar acompanhando e recebendo esses dados também. E a gente possa contribuir com isso. Porque no momento que a gente atingir quase que... eu não vou dizer a totalidade porque é utópico, né? Nem toda seguradora vai querer fazer o seguro para um carro com 30 anos. Mas, poxa, se a gente parar e pensar assim, eu posso fornecer seguro de terceiro para o carro? Acho que a Liberty até 25 anos, me corrijam. Nosso produto atende veículos até 25 anos. Então, pô, você tá dando uma segurança para o mercado que se aquele cliente bater, cara, eu tenho seguro para terceiro.
Teu carro talvez às vezes não tenha aquele valor. Eu vejo muito. Eu tenho uma venda de seguro de roubo e furto com uma outra seguradora. Pô, o que eu tô fazendo de Fusca, Passat, são carros de colecionador. Aí ele contrata num valor determinado. Claro, tem um limite da seguradora também, mas é um perfil. Então, assim, poxa, a gente tem carro, a gente tem perfil para seguro de terceiro. Então, eu acho que isso, além de aumentar o percentual de seguro na frota nacionalmente, vai abrir um outro ponto. A Liberty vai querer fazer para carros com mais de 25 anos soldo de terceiro, que vai ter demanda. A Mafre, a Porto. Isso vai potencializar e trazer uma segurança que todo mundo que estiver aqui saindo na cidade, poxa, que é o exemplo que eu uso quando a pessoa sai e toma uma cervejinha. Cara, se você bater teu carro e a seguradora negar o teu pagamento, se você tiver batido num poste, pague para a prefeitura. E se você tiver matado uma pessoa? E aí? O que você vai fazer? É um problema sério. Essa é a conscientização, né? Exato, eu sou corretor, eu vou sair para beber, sai de Uber. Sai de Uber. De novo eu tô fazendo propaganda pro Uber. Já é a segunda vez. Pô, me patrocinem, que quando a gente fizer um churrasco, tomar um vinho aqui no final do podcast, manda eu e todos os convidados de carro de Uber, né? Então, exatamente. A gente aproveita aí. Então, pessoal, a gente já foi permeando, já falamos de seguro residencial, já falamos de seguro de vida, falamos de agilidade no atendimento, né? Quais aí, Helenice e Luiz, as principais inovações que a Liberty pretende trazer para o mercado de seguro nos próximos anos? O que vocês podem contar aí para quem está ouvindo aí, que quem fizer um seguro da Liberty ou nos próximos anos vê o nome da Liberty, vê o Leonardo lá na Bom Retiro, vai falar, Léo, quero contratar aquilo, eu acho que a Liberty vai chegar nesse ponto. Semana passada eu falei bastante seguro de celular, por exemplo, que não se falava muito. O que vocês acham aí? Dá um spoiler para nós do que a Liberty pretende. Quais são os planos da Liberty nos próximos anos? A gente tem aqui uma jornada 2025 e essa jornada, o principal ponto é o digital. A gente quer entregar até 2025 88% de todas as nossas interações de forma digital. Então a gente já tem várias coisas aí que você conhece, que utiliza, que é o kit digital, o aviso de sinistro, pagamento online, mas a gente está sempre inovando nessa parte digital, porque ele está muito atrelado à agilidade também. É o que eu falei, né? Desculpa eu te interromper, mas quando a gente fala desse ponto, vistoria digital para o corretor, era um caos para vocês. Hoje em dia, atura ou surta, não tem. É isso, a gente entende, né? Temos corretores mais antigos que são resistentes a isso e o digital chegou. Acho que hoje uma das perguntas que eu mais recebo lá na corretora ainda é: não vai chegar uma carteirinha pra mim? Eu falo, pega teu celular, cara, cria vergonha na cara, baixa o aplicativo, adiciona o WhatsApp da corretora. Pô, eu indico pra todos os meus clientes. Tecnologia, né? Isso aí. Vistoria digital a gente já está fazendo no residencial também. Não, e eu falo, né? É o celular. É uma brincadeira. Antes, eu falei, eu também tô usando o Alto que foi recente. O cliente ligava pra gente domingão. Peguei o carro, e agora? Rapaz, não tem perito. Perito não trabalha domingo. Agora você pega o seu celular em meia hora, seu corretor te atende, meia hora chega o link, 1 hora, 2, depende do dia, é uma tecnologia, ela vai se aperfeiçoando. Eu acho que o próximo passo aí eu vou até perguntar, que a Liberty ela já tem o espaço do cliente através de aplicativo, né? O cliente já consegue interagir. Eu acho que o próximo passo é o cliente fazer o endosso e já tá no aplicativo dele o link da vistoria. Daqui a pouco não vai ter mais nada de SMS e WhatsApp. Acho que o cliente, troquei de carro, Leonardo, efetivou. Abre teu aplicativo, vai estar aqui. Eu acho que é o próximo passo. De vistoria, pelo menos eu posso dizer que eu acho que é isso, vistoria, sim. Não, é até você falando, né, de questão de tecnologia, de digital. Nas últimas reuniões que eu tenho participado, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas têm falado assim que vocês não são uma empresa de tecnologia, mas parece que é. Porque a companhia está tão focada nisso, né, de transformar os processos de forma... tornar os processos mais ágeis. Quando eu falo tornar mais ágeis, é melhorar a vida do corretor, tendo um sistema, um espaço operacional eficiente, onde ele tem autonomia, onde ele consiga as informações de fácil acesso.
e também para o cliente. Sim. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, você citou lá das plataformas que a gente tem, o Meu Momento Residência, Meu Momento Vida, e tá no forno aí, a gente já está trabalhando com o Meu Momento Alto dentro de um canal que a gente chama de Affinity. Não é a questão de... Eu estou há 10 anos dentro da Liberty e sempre ouvia, a profissão de corretor de seguros vai acabar. Eu, né, ouvia isso. A vida inteira isso. escuto isso, eu entrei e a Liberty nunca acreditou nisso. E aí, quando a gente vem com essas tecnologias, de trazer essas tecnologias para dentro do corretor, pera lá, quem que se relaciona com o cliente? Quem que está no dia a dia com o cliente? Não somos nós, segurador. Sim. É o corretor. Mas o que nós temos aqui que a gente pode apoiar o corretor? Pô, se a gente tem talvez inteligência, a gente tem talvez um pouco mais de recurso. Então vamos apoiar os nossos parceiros, nossos corretores com tecnologia. E aí que veio a questão do Meu Momento Vida, Meu Momento Residência, Meu Momento Alto, aplicativa, onde o próprio cliente pode consultar os dados da pólice dele, baixar o PDF da pólice dele, trazer uma parcela, entra no aplicativo, reprograma a parcela. Não é tirar o trabalho autonomia, do dá corretor. menos serviço para o corretor atender de uma forma melhor, vender mais seguro de vida para aquele cliente, vender mais residência, a ser um consultor. Exatamente. A nossa corretora é isso. Exatamente. Mais eficiente. Eu brinco, a nossa corretora, o nome dela é Bom Retiro Seguros. Só que antes dos seguros vem consultoria. É consultoria. Né? Eu não tô ali para tirar pedido, como eu costumo dizer. Não, exatamente. Né? E até o pessoal que está nos assistindo aí, de repente quer fazer um seguro de vida agora, mas nesse momento não vai conseguir, porque o Léo tá aqui conversando com a gente. Tô aqui quarta-feira, 6 e pouco da tarde, exatamente. A gente tá aqui no podcast. Mas, né, se você apontar lá a tela do teu celular lá pro QR Code, você pode cair diretamente na plataforma Meu Momento de Vida, ligado diretamente, conectado com a corretora Bom Retiro, onde você já pode fazer uma experiência de simular uma contratação de seguro. E eu acho que assim, a Liberty, aí eu posso dizer, vamos lá, foi pioneira quando criou o DSO para o corretor. Foi. Né? Dentro da corretora, eu acho que o que um corretor mais enfrenta são obstáculos dentro do seu dia a dia. Se a gente for trazer para essa realidade, para o cliente também entender um pouquinho, né? A gente tem parcela para reprogramar, porque acontece de atrasar. A gente tem os sinistros para atender. Nós temos outras vendas para fazer, né? E aí vem as ferramentas. Então o DSO, para você que está me ouvindo, foi uma ferramenta que a Liberty criou, que eu consegui ter um atendimento mais automatizado dentro daquele prazo, né? Situações mais emergenciais resolvendo. E aí já veio também a evolução da reprogramação da parcela sem ter que falar com ninguém, porque antes o que eu liguei pra Elke, a Elke, pra quem não sabe, é uma funcionária que tá aí, quanto tempo com vocês lá, Helenícia, já? Olha, a Elke tá... A Elke acho que já fez 25. 25, a Elke, tá, menção pra você aí que já me atendeu, já me ajudou com bastante parcela aí por muito tempo. E hoje é tudo automatizado. A gente vive numa era que eu falo, as pessoas antes aguardavam, né, 5 horas, 6 horas para um orçamento de seguro. Hoje a minha taxa de conversão em clientes que me abordam e eu consigo retornar em meia hora, 40 minutos é muito maior do que para o cliente que eu levo 5 horas para atender. Então vem aí os cotadores, né? A gente pode até falar isso de forma geral. Temos N cotadores no mercado. Eu acho que foi um momento que as seguradoras... cíclico, né? Corretor já teve um momento que não queria cotador. Corretor hoje quer o cotador porque tem muita demanda. As seguradoras, cada uma tem a sua postura. Eu acho que elas têm o seu direito de tomar determinadas posturas e exigir, né? Porque a gente tá falando de LGPD, a gente tem que ter responsabilidade também. Então tem que ser empresas idôneas que transpareçam isso para a seguradora também, para poder operar nesse mercado. Mas é isso que a gente falou, a gente não pode fugir. Não tem mais como fugir do contador. Não tem como. Eu tinha uma funcionária até tempo atrás que eu queria botar o cotador. Ela falava assim, eu dou conta. E eu vi que eu estava errado em ouvir ela. Porque eu hoje cresço muito mais tendo cotador. Lógico. Você... E assim, o cotador pro cliente que está ali me ouvindo é melhor para ele, é melhor para mim, porque eu consigo balizar o mercado. Que é isso que eu digo. Quando a gente vai falar de papo de corretor e seguradora, cara,
risco maior do que o cliente chegar e autorizar o débito na Liberty que ele precisa fazer em determinados bancos, o gerente do banco pode roubar o seguro da gente. A gente já tem. Então o risco existe. E aí quando o Luiz diz do papel do corretor, né? Quando a gente fala disso, vão ter clientes que vão querer contratar sem falar com o corretor. É para isso que vem o meu momento alto. É para isso que vem o meu momento vida, é para isso que vem o meu momento residência. E como o QR Code da Porto, que também está passando aqui na live, o da Mafre, o da HDI, todas as companhias de seguro, elas vão acabar por desenvolver ferramentas para os seus públicos ideais. Que é aí que eu digo que o cotador não vai afetar ninguém. Porque se fosse assim, a Liberty ia lá, comprava uma empresa, lançava o cotador dela, ia ter o preço de todos os carros, ia cobrar R$100 a menos de todo. Você acha que o americano ia querer, o acionista americano ia querer fazer o seguro de todo mundo? Não! Vamos trazer para uma realidade. Qual seguradora está fazendo seguro de caminhão hoje no país? São poucas, né? São pouquíssimas ainda. E qual é a nossa maior malha de entrega de produtos no país? 70% do transporte no Brasil hoje Rodoviário. é rodoviário. Nossos amigos americanos têm mais de 500 mil quilômetros de ferrovia. Poderia ser replicado no Brasil? Poderia. Hidrovias? O Brasil tem rio que vai do sul ao norte. Atravessa o país inteiro, né? Poderíamos ter explorado. E aí agora, como mercado segurador, quando um cliente hoje meu me aborda e pede o seguro da carreta dele, né? Principalmente do cavalo, que a gente chama. O caminhão até a gente ainda consegue fazer. Produto caminhão leve para quem roda dentro da cidade, tudo. E é esse caminhoneiro, né? A seguradora pesado, né? não está conseguindo expor. A seguradora... E aí eu não vou deixar essa bola pingar. Graças a Deus que a gente conseguiu aí uma vitória na justiça semana passada a respeito das proteções veiculares. Poxa, isso é um... Não, bem lembrado. eu acho que não vai acabar com o problema. Mas foi uma vitória considerável. E aí a gente, se for fazer um paralelo, o mercado de seguro ele é muito bem representado no Congresso, né? A gente sempre tem postulantes lá que são corretores, já trabalhar no mercado para brigar por isso. Mas é um mal que não tem como a gente evitá-lo, até porque tudo isso que a gente falou agora aqui no bate-papo, o seguro tá caro. O seguro que custava 2 está custando 4. O seguro novo hoje, para de alto, né? Tô falando isso de alto, tá, pessoal? Independente do perfil. Independente do perfil. Nós temos um problema. E como sociedade a gente tem que entregar. E a gente acabou de falar a solução para vocês. É todo mundo fazer seguro. A partir do momento que a gente consiga aumentar a capilaridade, eu garanto que toda seguradora no país vai ter uma diminuição de custo. Com certeza. E se de repente a pessoa não tem condição ainda de fazer um seguro completo, faça um seguro de contra terceiro, faça um seguro só então de incêndio e roubo. Eu acho que aí é uma pegada que a gente vai ter nos próximos meses ou anos, seguro por CPF. Esse eu acho que eu vou querer cansar de vender lá na corretora se pegar. Porque, é o melhor seguro que você pode fazer. Eu vou olhar o plano mais completo que tiver e vou contratar. Eu quero que cubra se eu estiver dirigindo, se eu estiver no barco, se eu estiver no avião, por qualquer responsabilidade que seja imputada a mim. Se eu puder ter um seguro lá que eu tava andando de bicicleta e atropelei uma senhorinha e poder amparar a cirurgia que ela precise, qualquer coisa. Né, é o que eu brinquei lá, eu tenho 3 seguros de vida. E eu tenho 3 produtos focados nos 3 momentos que eu contratei. Quando eu era jovem, eu tinha um capital mínimo e achava que não ia morrer. Aí vai lá e passa, aí contratam doenças graves. Eu passei por uma situação seríssima no ano passado com meu sogro, vocês sabem, que descobriu um câncer. A primeira coisa que eu falei foi assim, deixa eu dar uma olhada no meu capital, como que tá. Se eu preciso readequar. Acho que tá baixo. Vamos dar uma ajustada. Vamos lá, vamos contratar mais um, né? Então, assim, a perspectiva do mercado, que foi um dos assuntos que eu coloquei, é essa, né? A gente não tem como não falar do mercado de seguros. Um mercado que cresce há anos na casa dos 2 dígitos e quando não foi 2 dígitos foi bem perto. A gente não pode falar como seguradora e como corretora que a gente está mal, é um mercado em expansão, mas que tem muito a expandir, né, pessoal? Com certeza. Tem muito ainda para fazer, tudo é assegurável, tudo, né? E qualquer cobertura que se imagine é possível fazer.
Mas aí vamos lançar uma cobertura nova. Se o mercado não comprar, o produto está fadado a morrer, né? Olha, eu vou falar então são muitas coisas para se fazer, mas tem o mercado hoje está aí na casa dos 5% do PIB. Tem um movimento aí do mercado para chegar a 10% até 2030. Que começou aí no final do ano passado, vários encontros, várias entidades ligadas aí ao mercado segurador como um todo. Isso, CNSEG, companhias, todo o mercado. Quinta-feira eu vou estar lá num evento que a gente vai ter aqui na cidade de Curitiba, então amanhã, de tarde, quando vocês me ligarem, estarei no workshop, porque eu acho que é isso. Além de ser corretor, eu estou sempre buscando me profissionalizar e entregar, né? Então, eventos em São Paulo a gente tem, em Rio de Janeiro. A gente vai ter, acho que o CQCS, acho que esse ano vai ser no Rio, se eu não me engano, ali por outubro. Quero ver se eu consigo dar um pulinho lá também para participar, porque a gente tem ferramentas novas, né? E quando você fala isso é muito engraçado, né? Há quanto tempo atrás a gente falava de seguro de celular? Ninguém imaginava. Hoje o celular custa um carro de 5, 6 anos aí, 10 anos, né? Popularzinho, às vezes tem celular custando isso. E aí vem essas demandas, né? De mercado que a gente tem que enfrentar. E quando você falou em questão de cobertura, para você aí que está me ouvindo, semana que vem, sabe o que eu vou sortear? Um voucher de cristalização e SRA da Autoglass, Maxpar Autoglass. Legal. Que eu peguei, sabe quando? Quando eu fui lá no evento da Liberty. Quando eles contaram que o farol do HB20 está custando 9 mil. Então, assim, pessoal, hoje, quando a seguradora chega e fala assim, pô, o seguro lá do HB20 está custando 2.300, né? A Maxpar aí tava lá e falou pra gente, o farol do HB20 é 9. Faz a conta. Da onde surgiu os outros 7, né? Da mutualidade, como a Lenice falou. É o princípio que rege o mercado de seguros, que o cliente precisa entender, né? Então, aquele tão famoso jeitinho brasileiro, que muito se fala, que é tão feio, é tão ruim para nós. Vou dar um jeitinho, faz assim, faz assim. Só prejudica o mercado. E o mercado de seguros, como qualquer outro mercado, sofre com isso, né? A gente trouxe aqui no último podcast os dados sobre fraude não constatadas. Acho que o Walter trouxe da MAF, acho que cerca de 15,6% de sinistros suspeitos indenizados. Então a gente fala de tecnologia, que a gente falou de inteligência artificial para regular um processo de sinistro, ótimo, mas assim, a sociedade também precisa amadurecer e nos entregar algo para a gente poder falar, quando você chegar para mim e falar, meu seguro subiu, eu falo, não, esse ano ele baixou, né? Porque eu brinco, se o seguro fosse bônus máximo, o máximo de desconto, eu ia estar tendo que aprender a viver de vento ou de água ou de energia solar. Porque né, todo mundo precisa receber. Então, seu seguro nunca vai ser de graça. Eu também quero que o seu seguro sempre seja mais caro, mas porque você sempre está trocando por um bem melhor, por uma casa maior, por um carro maior, por um patrimônio de vida maior. Eu acho que o mercado ele vai avançar muito rápido. O Luiz citou ali essa parte de sair o corretor, né? Por muito tempo se discutiu, mas eu acho que... Nossa, isso foi uma discussão de anos, assim. Ainda se discute, mas perdeu valor. Perdeu valor. Eu acho que aquelas campanhas que o Sincor fez, né? Seguro só com corretor de seguro, impulsionou muito isso e amadureceu o mercado. Porque eu falo, nós temos corretores, nós temos clientes, os filhos deles nos abordam. A intenção de contratação é outra, mas eles ainda nos procuram, né? A geração passa. Falou aqui bastante de Estados Unidos, vou dar mais um exemplo. Lá, a gente tem a não obrigatoriedade do corretor há anos. Sabem quanto gira a venda direta sem um corretor? Diga para mim. No máximo 10%. E há anos, assim, há 10, 20 anos. Por quê? Porque o agente, o corretor lá é o agente. O agente é em quem a pessoa confia. Então, ela contrata o seguro pelo agente. O corretor vai continuar evoluindo, vai continuar sendo uma consultoria, como você comentou. Quando ele fizer esse papel de consultor, o cliente está do lado dele. E não tem por quê
não ter corretor de seguros. E essa é a essência desse podcast. Quando eu tive a ideia, quando eu trouxe, essa é uma consultoria gratuita para todo mundo. Porque, infelizmente, e é muito difícil como corretor, a gente entregar tudo isso. Mas a gente tem que entregar para a sociedade, é isso que o podcast está entregando, é informação. Não quero que você saia daqui e contrate, mas pelo menos vá na sua cidade, se você não tiver. Poxa, eu quero um consultor aqui comigo. Quero sentar na mesa como os meus clientes sentam comigo e conversar comigo. Falar, olha, eu tenho um filho, ele quer ser astronauta, o outro filho quer ser médico. O que eu preciso? Né? Eu costumo abordar clientes que chegam em determinada idade, né? Vamos lá dizer 55, 60 anos. Se eles não tiverem contratado um plano de previdência privada comigo lá atrás, talvez seja o momento dele descontinuar o seguro de vida e investir na previdência, para que ele pegue o montante e receba, que daí vem o seguro resgatável, que também é uma modalidade que eu acho que tende a evoluir. Até falei no outro podcast, eu gosto de tratar de duas formas: investimento, seguro, que daí quando a gente brinca lá, plano de saúde e seguro de vida. São coisas diferentes, mas existe mercado, existe produto, a gente pode fazer entrega, e eu acho que também vai ser um processo evolutivo das seguradoras. Exato. Né? Sim. Talvez a Liberty chegue para mim e fale, Léo, vamos lançar o produto resgatável aqui, com esses benefícios, com o Einstein Conecta nele, para atrair aquela faixa de idade, aquele público, né? Você entra hoje, o teu banco está vendendo seguro para você no aplicativo, os bancos digitais, investimentos, são N os produtos. Por quê? Nada mais passa do que a acessibilidade. E o corretor é acessível. Ele está disponível, eu brinco, eu estou disponível 24 horas do meu dia para você, cliente. Né? É claro que se você me pedir um boleto às 10 da noite, eu vou te responder no horário comercial, né? Mas se você me ligar por causa de uma batida, eu vou te atender, né? Até porque hoje o boleto é registrado, se eu te mandar às 10, provavelmente ele não vai registrar online. Você não vai conseguir pagar, então é melhor eu te passar às 10. Pessoal, a gente vai caminhando aí para a parte final do podcast. Também abordamos diversos assuntos. Acho que o papo, quando é bom, ele flui, né? A gente já tá aí, ó. Agora são 6h48, a gente deve estar próximo de 1h30 já de podcast. Não acabou ainda, né? A gente está abordando e passando aí. Agora a gente já falou de diversos assuntos, mas tem um assunto que bastante gente me perguntou e eu vendo bastante lá na corretora, que é o seguro de comércio e serviços, vamos chamar assim. Porque a gente falou da vida, a gente falou do carro, a gente falou da casa, mas também nada pior do que você ter a sua própria empresa e roubarem ela, ter um protesto, ter um vendaval, como a Helenícia trouxe ali. Quem tá aqui em Curitiba nos acompanhando sabe, vendaval virou verão em Curitiba. Pessoal que não é de Curitiba tem aquela mania, Curitiba é frio, mas eles não sabem como tem sido o nosso verão. Nosso verão, ele tem sido quente, a gente tá bom, não vou comparar com o Nordeste, né? Mas, passou de 30 pro curitibano, já aquele calor. E a gente vai falar de vendaval. Nós somos uma região que sofre, né, bastante incidente dessas chuvas fortes e é um risco aí bem explorado. E o seu negócio pode ser afetado, né? Sua empresa pode ser afetada. Você pode ter que ficar fechado alguns dias e não vai poder vender, né? O que vocês acham do mercado de comércio e serviço? As entregas, vamos falar até de assistência, né? Perrengue não é uma assistência tão abrangente quanto o residencial, mas os mais emergenciais estão presentes no produto aí de comércio e serviços, né? Sim, eu vejo assim que é um mercado ainda que tem muito a crescer, né? A pandemia acabou fechando bastante estabelecimentos. Você anda por Curitiba e você vê que tem bastante placas de locação. Mas tem um ponto importante aí que vem também o corretor, né? O corretor tem um papel também, e a seguradora um papel muito importante nisso. É porque o negócio em si, às vezes o dono do negócio não entende, mas aquele negócio dele, além de dar subsistência para a família, às vezes a família toda, a subsistência da família toda vem daquele negócio. E de outras famílias, eu diria. Eu como corretor, como produtores, eu penso nisso. Então ele vem a subsistência dele, ele acaba gerando renda para outras famílias e às vezes ele também acaba beneficiando a redondeza da sociedade de uma forma geral. Então pense, se aquele negócio interrompe a atividade dele por uma
questão de um sinistro, né, um incêndio, um dano elétrico, e ele precisa realmente ficar fechado por um período, veja só o impacto que ele vai causar, não só para ele, mas também como para a sociedade. Um impacto econômico e social. Exatamente, exatamente. Então, e aí as pessoas acabam negligenciando isso, elas não conseguem entender a importância que o negócio dela tem. Então ela vê o seguro só como um custo, mas também não vê como esse papel social. E aí eu vejo que nós, como da parte como companhia, corretor, mercado, companhia, né? E vocês como parte de corretor, de levar também essa mensagem para os clientes e mostrar para ele que não é só simplesmente um custo a mais. É mais do que isso. A gente está falando de algo mais do que isso. A gente está falando de garantir a subsistência não só da família dele, mas de outras famílias. Às vezes a pessoa, aquele salário mantém 3, 4 pessoas. Então isso é super importante. E aí com certeza a gente tem que falar também, não só disso, mas também a gente tem que falar da empresa proteger o patrimônio dela. No seguinte sentido, né, uma cobertura que é muito negligenciada, que é a responsabilidade civil. Imagine só, né, uma pessoa entra dentro do local, acaba sofrendo um acidente por um piso molhado, escorrega, se machuca, e aí vai lá, processa a empresa, porque precisou fazer cirurgia, fisioterapia, processa por danos morais também. Isso é uma grana. De repente o caixa da empresa está curtíssimo, o caixa da empresa só para pagar o fluxo de amanhã. E aí? Sim. Vai ter que parar toda a atividade, vai ter que parar o negócio por causa disso? Eu gosto de falar que o seguro empresarial ele tem duas vertentes, né? Você tem o teu risco de estabelecimento e você tem o teu risco nessa situação, vamos dizer, monetária, né? Eu atuo bastante também no ramo de eventos. Então, a gente faz alguns paralelos no comércio e serviço, no eventos, né? As pessoas não pensam que se a tua loja pegar fogo, talvez danifique a loja do seu vizinho. E a loja do seu vizinho seja impossibilitada e aí vai entrar a responsabilidade civil, né? Falei com o Thiago da Porto aqui sobre o RC Garagista. Você tem um restaurante, está levando o carro, né? E aí é isso que você falou, Luiz. É tão claro para, às vezes, a pessoa... Vou usar um exemplo. A gente tem o jargão, né? Vou dar um exemplo de padaria, né? Vou falar de padaria. Você acha que o cara que faz pão não calcula quantos quilos de farinha ele usa? Água, sal, manteiga, ovos. Ele tem todo esse cálculo feito. Por que não calcular que o pão dele não vai custar 15 centavos a unidade e vai custar 16 e ter um seguro? Porque é isso. Se a gente for trazer para cifras diárias, e aí eu falo isso pro alto, quando um cliente chega e fala assim, tá R$50 mais barato no concorrente. Hoje eu falo, tá bom, pode ir lá fazer com ele. Pode ir lá. Mas você não vai nem tentar. Eu falei, não, é porque você não tá dando valor pro meu serviço, você tá dando valor pro preço. Eu peguei esses dias uma cotação de alto que o banco passou para uma cliente minha, R$700 mais barato que a minha. Eles só não contaram para ela que em vez de ter 100 mil de danos materiais, ela ia ter 30 e o guincho de 500 ela ia ter 100. Não tem. A Liberty tem o preço dela, a Porto tem o preço dela, a MAF tem o preço dela, a HDI tem o preço dela. Toda seguradora tem o seu custo. Você vai achar. Mas agora, quando você pega as duas seguradoras iguais, você tem uma diferença de R$700, fique atento. O Guilherme falou no primeiro episódio. Pegou amigos dele, Lenícia, em São Paulo, na enchente que deu, que contrataram colisão e incêndio. Não contrataram colisão total no seguro. Então, assim, tudo isso quando a gente vai falar do seguro de comércio, né? A gente chama comércio e serviço, cada seguradora dá a sua nomenclatura. A gente está falando da sua vida. É o seu patrimônio. Sim. E aí você seu patrimônio, o seu ganha-pão, né? E são muitos eventos que podem acontecer, né? Não é todo dia que pega fogo. Que pega fogo, não é. Não né? é. Mas acontece. Até nem em cima disso eu vou dizer pra você, o incêndio não é a cobertura que mais te custa. E você vai ter lá, você vai olhar, nossa, 1 milhão, Leonardo, e custar 200 de prêmio? Agora vai botar 1 milhão de roubo. Mas aí se tem roubo, vendaval, como você falou, né? Região sul é a região que mais tem vendaval, a assistência. Dá uma chuva forte aí, destele a casa, precisa de uma assistência.
Então, são coisas que... Danos elétricos... A gente tem N situações. E você abordou um ponto legal, Luiz. Você falou ali, muitos negócios fecharam. E aí veio também o produto residencial, para ter a cobertura home office. Que o corretor de seguros, que é uma profissão que muita gente encara e faz dentro de casa, eu tenho um engenheiro. Ele é engenheiro agrícola. Ele vai a campo. Mas os equipamentos dele estão dentro do seguro residencial. Quando a gente fala do comércio, serviço e fala seguro residencial, a gente caminha muito lado a lado. Né? Mas deixa eu contar uma história aí para você. Essa história me lembrei agora que você falou em seguro empresarial, porque é uma figura muito conhecida na cidade. Opa, tá, que é o carro dos sonhos. Tá. Todo curitibano já ouviu Já conhece, né? Alfa. Alfa, manda sonho pra nós aqui no podcast. Sempre tá lá. E pegou fogo lá na indústria dele, lá onde ele fabrica os sonhos. E aí ele deu entrada num sinistro e ele tinha lá, ele tinha um seguro também, tinha um seguro bem feito, tinha um seguro de despesas fixas, então ele podia lá ficar parado lá alguns dias, que ele ia receber isso depois, né? Mas ele fez um sinistro e ele queria receber amanhã. Ele estava muito desesperado, que fosse tudo muito rápido, que pagasse logo, que ele queria refazer. Mas por que ele tinha tanta pressa? Porque ele queria voltar a trabalhar, porque ele queria entregar o produto dele. Sim. Então não era a cobertura não que ele ia ter. Não era, ele queria voltar a trabalhar. Eu achei muito bacana. Então tem várias outras histórias, mas eu só achei legal porque é uma figura conhecida nossa. É que traz pra nossa realidade. Tira o estereótipo da síndrome do super-homem. Na minha empresa não vai acontecer, na minha vida não vai acontecer. Tira esse estereótipo e todo mundo para e pensa. Poxa, será que o pessoal lá da Alfa não tinha um equipamento adequado? Tinha, mas o incêndio pode acontecer, né? Que nem eu digo, a minha corretora que fica ali situada no Bom Retiro. Eu tenho cobertura de quebra de vidro, impacto de veículo. Eu tenho uma esquina que as pessoas descem. O meu maior medo, eu falo, Ju, se eu ver um carro vindo se perdendo, eu já corro. Porque não tem. A fachada da minha empresa é toda de vidro. Ele vai entrar. Tem 3 colunas. Tomara que ele acerte algumas, porque senão eu tô lascado, né? Então, assim, e aí vem essa parte que você falou, Luiz. Risco de operações. Como que você vai, né? Eu abordei, tive uma cliente esses dias que falou, Léo, você pode reduzir um pouquinho do meu capital de operações, né? Porque, poxa, XYZ, daí ela falou, e daí você também reduz um pouco do vidro, porque eu tô dentro de uma galeria. Do lado tem algumas árvores, mas o risco é menor. É a lei de Murphy, né? Dia seguinte ela me liga, Léo, você baixou a cobertura de vidro? Eu falei, sim, você pediu, né? Dá pra gente aumentar? Eu falei, tá, por quê? Caiu o galho de Marau, o cara é na loja do lado e o meu teto é todo de vidro. Eu falei, eu avisei. É difícil de acontecer, claro que é, né? Mas as pessoas, eu digo fumaça, né? Quando a gente vai falar de incêndio, vendaval, queda de aeronave, tem lá fumaça. O que é fumaça? Fumaça dá PT na sua casa também, que nem a gente fala no alto, né? Tirar a fuligem. Às vezes a perda total da residência às vezes passa por contratar um pintor, passar, né? Não vou entrar nos méritos porque eu sou corretor de seguro, que nem eu falei, eu não faço nada em casa, né? Mas deve ter que raspar lá, limpar, pintar de volta, deve ter um procedimento a ser aplicado. E aí quando a gente fala de estabelecimento, restaurantes, empresas como a Alfa, fábricas, né? A gente tem que se atentar, porque em cima de tudo isso que a gente fala, poxa, são situações que acontecem. Hoje mesmo tive a ligação de um cliente meu perguntando do sistema de limpeza de fossa. Não tem no seguro, né? A gente tem o desentupimento, mas eu sempre que falo com alguma seguradora faço apontamento. Falei, pessoal, pro produto, restaurante, né? Alguns produtos, seria legal talvez entregar numa assistência um serviço diferenciado. Por quê? Porque antigamente ninguém se preocupava. Hoje em dia, não sei se a prefeitura não cuidou bem dos encanamentos, se as empresas não construíram da forma adequada, a gente vem presenciando também situações emergenciais de entupimento, né? Muitas vezes num seguro empresarial você consegue lá uma limpeza de caixa de gordura. Mas, limpeza de caixa de gordura de uma casa, sei lá, tem 10 litros, não faço nem ideia quantos litros tem numa caixa de gordura de uma casa. Num restaurante, a gente talvez esteja falando de 500, 1.000 litros. Eu tenho um caso também, vou contar um caso engraçado para vocês.
nós temos o nosso seguro empresarial e tivemos uma reforma e a gente saiu durante a reforma e o nosso vaso sanitário entupiu. E eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Vamos ligar para uma empresa. Ah, não, tenho seguro. Opa, tenho seguro. Liguei para um profissional de uma seguradora e aí a gente vai fazer uma brincadeira com o que você falou da qualificação do profissional. Chegou o profissional de determinada empresa e ele começou dentro do meu banheiro enquanto eu estava atendendo um cliente. Eu lá, telefone. Tá difícil, hein? Meu Deus. Tá difícil, hein? Ô, Leonardo, vem aqui um pouquinho. Aí eu, só um pouquinho, já tô indo. Daí, rapaz, olha, tá difícil. Eu olhei pra ele e falei, se tá difícil pra você, que faz isso todo dia, pensa pra mim que vendo seguro e não entendo nada. Né? Então, fazendo uma brincadeira de tudo isso que a gente falou, ter uma seguradora que entregue profissionais qualificados, né? Claro, podia estar difícil, porque daí vamos também, né, falar, vamos dar uma ajuda para ele lá. Instalaram, nivelaram errado o nosso vaso na reforma. Então, a pessoa que nivelou, e como a gente não acompanha a instalação, dentro de um vaso, eu não sei o nome da peça, vai um plástico assim que faz a junção do cano, né, com o sanitário. O cara, para não ter um trabalho de nivelar de volta o serviço que ele fez mal feito, botou 2. Então, na hora que entupiu, ele não precisava encaixar 1, ele precisava encaixar 2. Falei, cara, o que eu posso fazer? Eu posso ligar lá para a seguradora e ver se eles mandam mais um técnico para te ajudar. Ou se liga para um amigo teu aí e faz em 2, porque eu não tenho condição nenhuma de te ajudar, não tenho know-how nenhum. Pessoal, quero agora aí, já indo para a parte final mesmo, agradecer muito a presença de vocês. Foi um bate-papo aí de quase 2 horas, muito legal que a gente construiu. Eu acho que a gente conseguiu trazer mais informações para todos os nossos clientes que estão aí ouvindo e futuros clientes também. Pedindo mais uma vez, pessoal, se inscreva no canal, continue me acompanhando nas redes sociais para a gente poder continuar também a entregar esse perfil de entrega para a sociedade, a gente poder trazer seguradoras aqui e poder falar que aquele prêmio que é cobrado por elas é entregue para vocês de volta de maneira social, né? Quando seja um seguro de vida e a gente entrega para sua família um capital módico para reparar sua falta ou adaptar sua casa, como a gente falou agora do comércio, permitir que você não corra o risco da falência. Quem sabe às vezes um sinistro no comércio e serviço seja o que separe você de quebrar e você continuar sustentando a sua família e pessoas que dependam de você, né? Então agora eu abro para vocês aí para as palavras finais e eu termino daí com o jogo rápido. Helenícia, primeiramente, muito obrigado pela tua presença aí, por trazer essas histórias, a gente poder conversar aí. Eu me sinto muito grato e falei para o Luiz antes da sua chegada. O mercado de seguros, ele é um mercado que muitas vezes é marcado pela presença masculina. E eu lá, quando entrei, tinha 18 anos e vi a sua presença, da Luciana da Porto, da Luciana da Tóquio, né? Que são mulheres que ocupam, né? Com todo o respeito, posição de relevância no nosso mercado, né? Então, eu fico muito feliz em receber você aqui, em permitir que você também passe, né? Que as pessoas te conheçam lá do outro lado da telinha, quem é a Helenícia, e saber que o mercado de seguros está sendo representado, e muito bem representado, também além pelos homens, que são muito qualificados, por mulheres como você, que já está aí há um bom tempo no mercado e representa e leva à frente os interesses nossos de corretor e dos clientes da Liberty também, né, Luiz? Fazendo paralelo. Muito obrigado aí pela tua presença. Imagina, eu que agradeço, foi um imenso prazer. Debutando aqui no podcast. Parabéns pelo teu programa e pela tua iniciativa, né? Eu acho que levar informação ao mercado é algo realmente muito bom, que as instituições tentam fazer esse papel, mas falta gente para divulgar ainda mais e para o cliente entenda esse papel tão importante que é o mercado de seguros. Tenho muito prazer de trabalhar nele. Estou há 48 anos no mercado. Hoje ainda a gente vê bastante mulher, mas quando entrei era bem menos. Sim. Inclusive a nossa presidente hoje é a nossa CEO, Patrícia Chacon, é uma mulher, né? Sim. E super jovem, né? Super jovem, é a primeira mulher no mercado aí
Assumiu o cargo de CEO. Assumir o cargo de CEO. E a gente tem muito orgulho dessa situação. E a companhia é uma companhia muito inclusiva, muito equitativa, trabalha muito essa questão de diversidade também, é um tema também que a gente trabalha. Então, fora toda a parte social do seguro mesmo, pessoas para nós vêm em primeiro lugar. Então, a gente é Great Place to Work pelo 3º ano consecutivo. Ano passado ficamos em 10º lugar. Isso também é muito orgulho. E a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, tanto dentro quanto fora da empresa. Com certeza. Já deixo até aberto, quando a presidente estiver aqui em Curitiba, se casar a agenda, tá convidada para vir aqui com vocês novamente para a gente debater mais, trazer, quem sabe, essa visão dela como mulher à frente, ocupando essa posição aí, trazer mais conteúdo pra gente, né? Ela virá mais breve do que você imagina. Então, final do mês ela tá aí. Então já tá E aliás, você já está convidado para vê-la. Então tá bom, eu já tô convidado. Vamos fazer essa troca acontecer aí, vamos trazer ela aqui pro programa. Luiz, obrigado também pela tua presença. Já tá aí há um bom tempo nos atendendo diretamente na corretora, então fiquei muito grato também com o fato de você aceitar participar, né? Estarem dedicando um tempo das suas vidas, praticamente final de expediente, de quarta-feira, pós-expediente, tá abrindo mão de estar com a família de vocês para estar aqui também no programa e participando. Léo, é uma honra, cara. Fiquei muito feliz quando você fez o convite. E eu quero te parabenizar também pela essa iniciativa, porque ainda a gente está caminhando, estamos engatinhando ainda, né? São pouquíssimos corretores que faz isso, de levar essa mensagem, de levar mais essa mensagem do seguro, essa parte institucional do seguro também. Então, fico muito feliz de ter parceiros como você, né? Você, a tua esposa, lá o teu sogro trabalhando nesse sentido, a corretora de vocês levando essa mensagem também, e você, como, né, o Léo Foltran. Então, fico muito feliz e agradecido e fico à disposição para novos convites também. Eu tenho certeza que a gente vai se ver bastante aí nesse projeto, tá? E vamos conversando aí, trazer inovações de mercado, a presidente, eu vou conhecer ela também, então agora já tô sabendo aí. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí nesse episódio do podcast O Corretor. Lembrando vocês, não esqueçam de clicar no sininho para receber sempre as notificações, me acompanhar no YouTube, nas minhas redes sociais. Semana que vem nós vamos ter sorteio ao vivo aí do serviço do pessoal da Maxpar Autoglass, da cristalização e serviço de reparo de arranhões. Então, se tiverem aí algum servicinho para fazer no carro, não se esqueça, tá lá no Instagram o post. E, pessoal, muitíssimo obrigado aí por terem nos acompanhado por quase 2 horas aí nesse episódio do podcast O Corretor com o Léo Foltran e hoje Liberty Seguros. Um abraço para vocês e até semana que vem.